Já aqui em Bragança Paulista, onde o Internacional enfrenta a equipe do Red Bull Bragantino neste sábado à noite, existem repercussões daquilo que acontece em Alvorada. Novos protestos feitos por um grupo de torcedores, direcionados principalmente à diretoria e ao conselho de gestão. O presidente Alessandro Barcelos e o vice de futebol José Olavo Bisol são os principais alvos, o que pode mexer no ambiente político do Internacional, que encara no final do próximo ano um pleito eleitoral que promete ser bastante acirrado. A situação de José Olavo Bisol fica conturbada, já que existe um desejo interno de que ele seja um candidato da chapa de situação. A gente fala sobre tudo isso, o ambiente do bastidor colorado aqui no interior de São Paulo e as últimas novidades para a partida desta noite, agora aqui na Dupla. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, de inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui na Dupla. Já falo direto de Bragança Paulista, aqui o Lago do Tabuão, no centro da cidade, coração de Bragança Paulista, onde o Inter encara nesta noite de sábado a equipe do Red Bull Bragantino pelo Campeonato Brasileiro em um momento muito conturbado. É um momento de muita tensão nos bastidores pelo que acontece com o time aqui em Bragança Paulista. A gente registrou ontem no Diário do Inter KTO imagens da chegada colorada aqui em Atibaia, que é uma cidade que fica ao lado de Bragança Paulista, onde o Internacional está concentrando, 20 minutos de carro até Bragança Paulista, e era um ambiente carregado dessa tensão pelo que acontece dentro de campo. O Inter eliminado da Copa do Brasil, com uma sequência muito dura de jogos pela frente. Tem um jogo hoje contra o Red Bull Bragantino, tem 3 jogos na sequência contra o Flamengo, que decidem uma vaga na próxima fase da Libertadores da América. Depois o jogo contra o Cruzeiro, líder do campeonato. Então é um ambiente carregado dessa tensão. E essa tensão também pela pressão que vem do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre, aí de onde vocês, talvez a maioria, estejam acompanhando. Mais especificamente nesta manhã de Alvorada, porque o CT da Morada dos Quero-Queros amanheceu pichado na manhã deste sábado. Mais uma vez, protestos contra a direção do Internacional. Entre as palavras pichadas pelos torcedores em Alvorada está fora Barcelos, fora Bisol, direção omissa. E aí uma frase que até pode soar como uma ameaça, que é: o Inter vale mais que a vida de vocês. Fica dúbio porque dá um sentido de que eles precisam dar prioridade ao Inter em seus trabalhos, mas pode soar como uma ameaça, no sentido de que para eles o Inter vale mais do que a vida. Podem tirar a vida? É dúbio, tá? É dúbio. E até convém alguma medida, acredito, por parte do CPF dessas pessoas que foram citadas, no caso, o presidente Barcelos e também o vice de futebol José Olavo Bisol. Talvez tenha passado um pouco do ponto. Mas vamos para a parte de campo, tá? Vamos para a parte de futebol de tudo isso. É um ambiente de muita pressão. A gente já teve, de novo, pedido de saída, né? A torcida pedindo a saída de Barcelos e de Bisol ontem em frente ao estádio Beira-Rio e hoje em Alvorada, em meio a todo esse processo que pode piorar a partir dos resultados e pode melhorar a partir dos resultados. O grande ponto é que esse ambiente tem agora um momento muito decisivo. O jogo de hoje contra o Red Bull Bragantino é fundamental. Os próximos jogos, principalmente os contra o Flamengo, eles vão ser fundamentais para determinar o tom desta pressão. E no olho do furacão estão envolvidos os 2 dirigentes políticos principais do Inter. O presidente Alessandro Barcelos e o vice de futebol José Olavo Bisol. Está claro que eles foram eleitos como os vilões para este momento da situação do Inter dentro de campo. E isto impacta politicamente o Internacional. A gente está hoje em agosto de 2025, em final do ano de 2026, haverá novo pleito eleitoral, que já começa nos bastidores a ter certa movimentação, a ter uma certa
perspectiva de determinado integrante do Conselho Deliberativo que quer se candidatar. E em meio a isso, existe sim no bastidor uma ideia de que José Olavo Bisol seria o candidato ideal da chapa de situação. Havia uma preparação para que José Olavo Bisol fosse um candidato, um nome forte para concorrer na chapa de situação, já que o presidente Alessandro Barcelos não poderá concorrer, pois já foi eleito e não pode ir para a sua terceira reeleição. Entretanto, tudo isso que está acontecendo, a torcida protestando contra o Bisol comandando um departamento de futebol que está apresentando falhas em processos, falhas em comunicação, falhas em resultados nesse ano de 2025, tudo isso impacta, tudo isso pressiona e tudo isso começa a inviabilizar o nome de José Olavo Bisol como um candidato à presidência do Inter no ano que vem. Esse é um resultado que, claro, repito, pode piorar e pode melhorar a partir do que o Inter vai fazer nos próximos 5 jogos, que talvez sejam determinantes, tá? Para a temporada. Isso pode inviabilizar. Pode haver um momento, se o Inter, por exemplo, tiver insucesso nesses 5 jogos, da situação do Bisol ficar insustentável. E aí, como é que ele vai cair do cargo de vice-presidente de futebol e concorrer pela chapa de situação depois? Não existe. Ele estaria descartado, fora do baralho. Então, é um processo que está acontecendo neste momento, tá? Que depende exclusivamente dos resultados e da pressão que pode se gerar ou diminuir a partir desses resultados. Mas é um ambiente político também tenso em função de tudo isso que eu relatei. Logo mais, 6h30, o Inter vai encarar um jogo muito difícil contra o Red Bull Bragantino do Fernando Seabra, que busca uma recuperação, já que nos últimos jogos acabou tendo uma queda de desempenho. Começou como a grande surpresa, talvez, a grande novidade do Campeonato Brasileiro e caiu nos últimos jogos. E o Inter, tendo toda essa pressão que eu citei, tendo todo este ambiente de pressão, precisa de um resultado positivo. Existem dúvidas da escalação. Eu tô apostando em Bruno Henrique titular, Thiago Maia, Bruno Henrique, Alan Rodrigues, Alan Patrick. E aí a dúvida, eu acho que ele vai com Wesley e Borré, ou Wesley e até Ricardo Matias, mas eu não acho que ele vai abrir hoje mão do Wesley, mas é um jogo fundamental para o Inter, dentro de todo este contexto de pressão também existente pelos protestos que aconteceram hoje pela manhã. Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo, volto aqui de Bragança Paulista com a repercussão do jogo de hoje à noite do Inter.